CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sodré. Bom, e como eu antecipei antes do intervalo comercial, hoje, sexta-feira, dia de Gilberto Sodré aqui no estúdio conosco, com as dicas de tecnologia. E hoje, Gilberto, a gente vai ensinar os nossos ouvintes, aliás, a gente não, você vai ensinar os nossos ouvintes, como é que a gente pode escolher a melhor impressora, a impressora ideal para o nosso negócio ou para a nossa casa. Bom dia, Exatamente, Gilberto. Fernanda, bom dia, ouvintes da CBN, bom dia, Fernanda. E vamos hoje, então, conversar um pouco sobre impressoras. Na verdade, as grandes impressoras mais comuns hoje encontradas no mercado são impressoras laser e as impressoras jato de tinta. Quais são as vantagens e desvantagens de cada uma delas? Vamos começar pela jato de tinta. São impressoras normalmente baratas, são impressoras mais lentas do que as laser, mas são impressoras, então, bem versáteis, são coloridas. Então, para quem tem uma quantidade de cópias de impressões pequena dentro de casa, pode usar uma impressora jato de tinta, apesar do custo alto do cartucho, são impressoras indicadas para esse tipo de uso. Já quem tem uma quantidade maior de impressões ou que tem uma prioridade para impressões preto e branco, a impressora laser, que é a impressora mais cara, no sentido de investimento, mas mais barata no sentido de cada folha impressa. Ou seja, então, a jato de tinta é uma impressora que tem um preço maior por folha impressa e a laser é uma impressora que tem um custo menor por folha impressa. Né? É uma impressora mais rápida, a impressora laser é uma impressora mais rápida e normalmente a impressora preto e branco. A impressora colorida laser é bastante cara. Então, se a gente tem as duas opções. Essa diferença de preço, Gilberto, é muito... na parte de folha impressa, bastante. Quer dizer, não, hoje, do investimento, de eu ter que comprar agora. Hoje não, hoje assim, as impressoras estão bem próximas. A gente encontra, por exemplo, impressora laser hoje na faixa de R$300, né, uma impressora laser, só que ela é preto e branco. Né? Uma impressora jato de tinta tem até valores menores do que isso, na ordem de R$200, R$150, e ela tem, encontra-se no mercado, mas ela é uma impressora colorida. Então, ou seja, para pequenos volumes, né, quem não vai usar muitas impressões, a impressora jato de tinta é a impressora indicada, uso doméstico, né? Atende, exatamente. Inclusive, essa semana saiu uma estatística que qual é o líquido mais caro no mundo, não sei se você já viu, é aquele líquido da carga do cartucho da impressora. O toner? O cartucho, né? De impressora jato de tinta. Um usuário fez uma conta pela quantidade que vem no cartucho, pelo custo, daria R$6.000 por litro daquela tinta da impressora jato de tinta. Bastante alto, né? O que é o mundo informatizado? Exatamente, né? Meu Deus, ok. Então, assim, eu diria para os nossos ouvintes que eles tentem avaliar, primeiro, que tipo de impressão ou que tipo de documento ele vai imprimir. Sempre um documento, a maior parte ele preto e branco, né? E em grande quantidade, a laser é uma impressora mais indicada para ele. Para quem faz serviço de escola, de faculdade, a jato de tinta atende plenamente, porque aí, né? provavelmente ele vai querer colocar uma foto colorida junto do trabalho, fazer títulos coloridos, então aí a mais indicada seria uma impressora jato de tinta. Agora, quando a gente entra no colorido, tem uma diferença muito de precisão, né, da impressão. Isso, exatamente. Tem impressoras que têm uma qualidade de fotografia bem melhor, inclusive algumas impressoras já têm um kit que você compra com o papel mais o cartucho, né, para você imprimir fotos. Então hoje você já tem, independente da situação, fotos na faixa de 90 centavos por foto, impressa em casa, né? Hoje tem laboratórios bem mais barato que isso, mas o preço tende a diminuir. Então você consegue imprimir as suas próprias fotos dentro de casa, com qualidade bastante boa para isso. Ok. Então você já entrou no assunto das multifuncionais, né? Para que serve aquele monte de serviço numa mesma impressora? As multifuncionais são aquelas impressoras que têm fax, scanner, impressora, telefone, né, na mesma unidade, né? São impressoras que no passado até apresentavam uma série de problemas, compatibilidade com o sistema operacional, e hoje em dia são impressoras bastante interessantes. Para quem não quer investir em uma quantidade grande de equipamentos e ter um único equipamento que faça tudo, né, é uma boa escolha. A desvantagem da multifuncional é que se um dos equipamentos der problema, você fica sem nenhum deles, né? Ou seja, você tem que levar para manutenção e aí você fica sem nenhum dos equipamentos. Mas para tudo, né? Exatamente. Para quem tem um uso moderado a pequeno para esses recursos de scanner, fax, impressão e telefone, e até copiadora, tem algumas pessoas que fazem a cópia também, acho que um escritório pequeno, um advogado, um médico que tenha pouca necessidade geral disso, mas de vez em quando precisa de algum equipamento desse, é uma impressora indicada também.
Cartuchos remanufaturados originais. Já que você disse que é o litro mais caro, né, do líquido Exatamente. do mundo, Exatamente. tem muita gente que faz a opção por comprar o reciclado, né? Na verdade, essa escolha já foi mais comum no passado, porque os cartuchos originais eram muito, muito, muito caros. Hoje em dia, os fabricantes viram que isso não poderia ser assim, né? Então, já chegou a ter cartucho que custava mais da metade de uma impressora nova. Verdade. Pra você ter uma ideia. Então, ou seja, completamente absurdo essa relação de custo, né, com a impressora. Então, o que eles fizeram? Os fabricantes procuraram, então, baratear o preço dos cartuchos. Então você encontra cartuchos originais em preços bastante acessíveis. Mas mesmo assim, os cartuchos remanufaturados, em alguma situação, são interessantes, desde que você compre num local adequado, com garantia, que tenha uma garantia de uso, que tenha garantia de troca se tiver algum problema. É uma escolha interessante se a diferença de preço for realmente significativa e você conseguir ver uma vantagem nisso. A gente tem a diferença aí da questão do preço. E agora do uso do remanufaturado. Qual é a garantia de que eu vou ter uma boa impressão? Você, na verdade, você não tem a garantia no sentido de você não testou antes. O que você pode ter é que o fabricante, ou seja, quem está te fornecendo aquele cartucho remanufaturado, tem a garantia de troca. Se você imprimir e tiver algum problema, você solicita, ele vai e troca o cartucho para você. Quer dizer, um local de fornecimento de cartuchos confiável. Isso é importante. Agora, a gente sempre faz isso, né, Gilberto? Se a gente tivesse que dar uma escala aí de 0 a 10 em relação a o que você levaria para casa. A gente está falando com um especialista na área de tecnologia informática, o Gilberto. Ele estuda isso, ele vive disso, todos os negócios dele estão voltados para a tecnologia, então ele não vai dar dica errada para a gente aqui do que a gente levaria para casa ou não. Era aquela vontade que a gente queria fazer, mas não pode fazer para o dono da loja, porque ele vai querer empurrar mais cara, né? O que se a gente tivesse de uma escala 10 aí, o que eu levaria para casa em termos de marcas? De marcas. Bem, impressoras que são bastante interessantes são impressoras da Epson, por exemplo. Eu gosto da impressora Epson por uma característica bem interessante. A maioria das impressoras da Epson, elas têm cartuchos de cores separados. Ou seja, normalmente nas outras impressoras, de jato de tinta, por exemplo, você tem um cartucho que é o cartucho colorido e um cartucho preto e branco. Preto, isso. O preto. O cartucho colorido, nessa maioria das outras impressoras, é um cartucho que tem as 3 cores no mesmo cartucho. Mas a gente sabe que, normalmente quando você vai imprimindo, uma das cores é utilizada mais do que as outras. E se essa cor nesse cartucho acabar, você tem que jogar o cartucho fora porque ele não serve mais. Nas impressoras da Epson, eles fizeram um esquema que são 3 cartuchos separados para as 3 cores, mais o cartucho preto. Ou seja, se você usa muito uma cor, você troca só aquele cartucho. Então você ganha em vida útil e até você economiza nas outras cores. Então é uma dica interessante para quem está pensando em comprar uma impressora jato de tinta. Durabilidade e assistência técnica, ok? Essa aí, ok. As marcas mais comuns, Lexmark, HP, Epson, aqui no estado tem assistência técnica local, não tem problema. E aquela que você não recomendaria? É difícil, assim, as marcas todas são marcas bem interessantes. Mas as marcas já de mercado, né? De mercado, não compre nada estranho, exatamente, né? Essas que eu falei, por exemplo, Lexmark, HP, a parte da própria Epson, são marcas muito boas. Garanto que o ouvinte não vai ter problema para isso. Bom, voltando aqui, tem até uma pergunta que foi de um colaborador nosso aqui da CBN, que disse que ele andou vendo nos encartes promocionais uma nova impressora que ela utiliza giz de cera. É isso mesmo para imprimir foto? Exatamente. É a impressora laser. Na verdade, é uma laser em que, na verdade, a tinta ela vem num bastão ou num bloco de cera e ela derrete. Saber se vale a pena ou não adquirir um produto desse. Vale, são impressoras de qualidade muito alta de impressão, são caras, são impressoras caras, não são impressoras baratas, mas a tinta, em vez de vir num cartucho, ela vem num bastão de cera e essa tinta ela é derretida na hora da impressão. Né? Então é uma impressora com qualidade muito boa, uma impressora laser de qualidade muito boa e bem cara. Como tem a novidade no mercado, ela ainda é muito cara. Exatamente, né? Exatamente. Bom, Gilberto, a gente tem as perguntas dos ouvintes e os fatos da semana, exatamente. Né? A pergunta de hoje é do Erival de Lacerda Herzog. Pergunta ele a você: é conveniente baixar o novo Internet Explorer 8.1 em substituição ao 7? Ou é melhor aguardar um pouquinho mais? O 8.1 ele está em beta. Então, ou seja, eu sugeriria você, a não ser que você goste de
testar e de fazer o papel de cobaia, né? Obrigado pela participação, mas eu diria assim, que eu recomendaria que você esperasse um pouquinho até que a versão definitiva do Explorer 8.1 fosse publicada, e aí você vai ter a chance de receber um produto com menos erros, né? Essa é a ideia. Então, eu sugeri que você esperasse um pouquinho até que a versão definitiva do Explorer fosse liberada pela Microsoft. Pode parecer até impressão minha, Gilberto, mas eu que não tenho muita familiaridade com a questão da tecnologia, eu vejo que cada vez mais que se amplia a oferta do Internet Explorer, ele fica mais difícil para o pequeno usuário. Eles acabam, assim, como não tem muito mais coisa que colocar, em aplicativos em geral é assim, quer dizer, você hoje em dia, já umas 2 versões anteriores do Office, por exemplo, da Microsoft, você já usava 5% só das funcionalidades do Office. É muita informação numa tela só, né? Não precisa daquilo tudo. E aí, como eles têm que lançar uma versão nova, uma versão nova do Office, o que acontece? Eles acabam colocando mais funções e mais funções, complicando um pouco a vida do usuário, sem que ele vá trazer nenhum tipo de vantagem real para aquela situação. Quem usa o editor de texto vai usar o editor de texto para poder escrever um texto, botar um tipo de fonte diferente, paginação diferente, mas nada muito mais sofisticado que isso, né? Então, essa é uma realidade. Bom, para os fatos da semana e agenda, nós temos um importante alerta, né? O alerta vem do HSBC, mas tem muito mais outros bancos e até mesmo a própria Receita vem fazendo um alerta aí sobre os e-mails falsos. Exatamente. Na verdade, os hackers, eles sempre utilizam dos temas mais populares no momento para mandar spam, e com isso, dentro do spam, né, o e-mail, aquele e-mail não solicitado, dentro do spam tem o vírus. Então, o assunto da semana ou do mês é o imposto de renda. Então, se você receber um e-mail do tipo, declara aqui seu imposto de renda, ou então veja aqui seu último imposto de renda, se tem um problema no fisco e coisa parecida, da Receita Federal, a Receita já avisou que não manda e-mail para contribuinte. Então, ou seja, não abre o e-mail, desconfie, e pode ter certeza que ali dentro tem um vírus, e que se você clicar no anexo ou no link, vai infectar a sua máquina. Ok, temos também um evento que acontece em Vitória, de blogueiros. Exatamente. Esse é um evento super interessante. Primeira vez que acontece no estado do Espírito Santo, chamado Blog Camp. Ele começa oficialmente amanhã, né, ou seja, dia 22 e 23, na UFES. E hoje tem uma abertura no espetáculo da Praia do Canto. Ou seja, à noite tem um evento de abertura lá. E é um evento que a gente vai conhecer ao vivo uma série de outros blogueiros famosos aqui pelo Brasil, que vão estar aqui fazendo palestras, discutindo o que é o blog, como incrementar o seu blog, qual é o papel do blog na sociedade brasileira, até na parte de jornalismo também. Bem interessante o evento. Quem quiser conhecer mais do evento, tem um site aqui, chama-se blogcampes, tudo junto, .wordpress.com. Então esse site você pode ir lá olhar a programação, olhar quem vai participar. É um evento bem interessante, já aconteceu em vários lugares do Brasil, e hoje, né, esse final de semana, está acontecendo em Vitória, no Espírito Santo. Bem interessante. Para o feriadão, tem uma dica de como baixar seriados. Exatamente. Quem gosta de seriados, quem gosta de seriados de TV, a Fox e a NBC, são 2 canais de TV americano, criaram um site chamado hulu.com, HULU.com, que você vai encontrar ali praticamente todos os seriados desses 2 canais de televisão, Fox e NBC, e aí você pode baixar, assistir, bem interessante. Então, quem é o fã aí do seriado de TV, vai se divertir aí, apreciar ao final de semana assistindo seriados de TV. E o download é gratuito? O download é gratuito. Eles colocaram tudo gratuito. Essa é a melhor dica, então. De graça. Passar o final de semana assistindo seriado de TV. Bom, e a última nossa discussão é a preocupação do colapso da internet. Exatamente. Hoje já tem uma série de estatísticas dizendo que o crescimento do tráfego da internet tem dobrado a cada ano, né? Ou seja, chegando aí em torno de 100% ao ano, ou seja, chegando até o nível de 100% ao ano, e a infraestrutura da internet não está preparada, os provedores não estão se preparando para isso. Então, ou seja, a preocupação que agora algumas entidades já estão prevendo é que em algum momento no futuro aí a internet pode entrar num colapso e uma lentidão geral. Então é meio que um alerta para que os provedores, né, se preparem, porque vem muito mais coisa por aí, vídeos, áudio. Na verdade a ideia é assim, em torno dos próximos, até 2013, se não me engano. Até 2013. Né, 2013 é a ideia de chegando lá, assim, a gente vai ter problemas sérios se a infraestrutura não sofrer um aumento, né, de tráfego, de capacidade de tráfego que acompanhe o tráfego da internet. Mas eles chegam a mencionar
não só a lentidão, mas uma espécie, por exemplo, de bug? Ou seja, a gente perder tudo? Não, perder tudo não. A ideia é assim, o que vai acontecer, se não forem tomadas providências, é uma lentidão generalizada na internet. A gente não vai conseguir assistir os vídeos, não vai conseguir assistir, ouvir o áudio, por exemplo, da CBN via internet. Ou seja, esse é o problema principal da internet. Perder, não, mas fica lento. E aí vai acabar impactando toda a parte comercial, na parte de entretenimento na internet. É verdade. Bom, perguntas para o Gilberto podem ser encaminhadas para o e-mail do quadro cbnetecnologia@gmail.com, assim como fez o nosso ouvinte Erivaldi. Se você não tem uma caneta agora, não consegue anotar o e-mail do quadro, pode caminhar também para o nosso e-mail tradicional, o cbnvitoria@redegazeta.com.br, que chega o Gilberto a tempo da próxima sexta-feira, não é mesmo? Exatamente. Então, fica à disposição o e-mail. Quem quiser tirar dúvidas, mandar um e-mail para o cbntecnologia@gmail.com. E eu deixo agora a vocês uma excelente Páscoa para você, Fernanda, para os nossos ouvintes, e até a próxima sexta-feira. Obrigada, boa Páscoa para você também, até a próxima sexta. Até sexta.